O ar parado e saturado de umidade da periferia de Recife, no coração da zona da mata pernambucana, transforma cada respiração em um exercício de resistência. É janeiro, e o calor de 38 graus derrete o asfalto esburacado de um bairro onde as casas de alvenaria se comprimem umas contra as outras como organismos disputando território. A água parada acumula-se silenciosamente em pneus velhos, caixas d'água destampadas, vasos de planta esquecidos e lajes onde a chuva forma poças que ninguém drena. A noite não traz alívio, apenas troca o sol por um véu quente e espesso que amplifica cada som, cada zumbido, cada vibração do ar. Este não é um bioma selvagem. Este é o bioma que o ser humano construiu para si mesmo e que agora, nesta madrugada específica, conspira contra ele com a paciência metódica de um ecossistema projetado para a pestilência. Em cada milímetro cúbico de água estagnada, em cada canto esquecido dessa geografia urbana, nasce uma legião. O Aedes aegypti, com seus meros 2,5 miligramas de massa corporal e meio centímetro de comprimento, é individualmente insignificante. Um sopro o derruba, um tapa o esmaga. Mas a pergunta que paira na escuridão úmida desta madrugada não é sobre um mosquito. É sobre 28 milhões deles. 28 milhões de fêmeas adultas do Aedes aegypti, todas emergindo simultaneamente de seus criadouros, todas famintas, todas orientadas pelo dióxido de carbono e o ácido lático emanando de um único alvo: um ser humano adormecido pesando 70 quilogramas. A premissa não é atacar a vítima, mas algo infinitamente mais absurdo. A premissa é que este exército de 28 milhões de vetores microscópicos, operando em uníssono impossível, tente levantar o corpo de um adulto humano do chão, arrancando-o do domínio da gravidade usando apenas a força combinada de suas asas, batendo 800 vezes por segundo. Não uma mordida, não uma infecção, uma ascensão forçada. Existem várias direções que poderíamos tomar com isso, mas lembre-se, este é apenas um cenário que eu imaginei às 2 da manhã enquanto tentava dormir. Pode não ser cientificamente perfeito, mas é o que eu achei mais interessante. Para que esta operação de levantamento aerobiológico seja tratada com o rigor físico que a entropia exige, precisamos decompor as forças envolvidas com precisão cirúrgica. Um ser humano de 70 quilogramas exerce uma força gravitacional de aproximadamente 686 newtons sobre a superfície terrestre. Para arrancá-lo do solo, a força de sustentação combinada dos mosquitos deve superar esse valor. Cada Aedes aegypti individual, pesando em média 2,5 miligramas, gera uma força de sustentação máxima, equivalente a aproximadamente 2 vezes seu próprio peso corporal, quando bate suas asas no limite da capacidade. Isso representa cerca de 5 miligramas de empuxo total por mosquito. Mas o inseto precisa primeiro sustentar a si mesmo no ar, consumindo 2,5 miligramas dessa força apenas para não cair. O excedente útil, a força que poderia ser aplicada para erguer algo além do próprio corpo do mosquito, é de meros 2,5 miligramas por unidade. 2,5 milésimos de um grama. Uma fração tão ínfima que parece insignificante até que se multiplica pelo número que define este cenário. 28 milhões de mosquitos, cada um contribuindo com 2,5 miligramas de empuxo excedente, geram uma força coletiva de 70 quilogramas força. E 70 quilogramas força é exatamente o peso do corpo humano deitado no chão. A matemática é cirúrgica, a margem é zero. Um mosquito a menos e o corpo não sai do solo. Um mosquito a mais e a ascensão começa. Os objetivos táticos desta horda são três e inegociáveis. Primeiro, aderir simultaneamente à superfície cutânea da vítima em pontos distribuídos de maneira uniforme, evitando concentração de massa que causaria desequilíbrio rotacional. Segundo, sincronizar a frequência de batida das asas de todos os 28 milhões de indivíduos para evitar interferência destrutiva entre os fluxos de ar adjacentes. Terceiro, superar o atrito estático entre o corpo humano e a superfície onde ele repousa. Uma força que adiciona mais newtons à equação e que exige que a horda recrute reservas adicionais
ou aumente a amplitude de batida das asas em pelo menos 10%. O primeiro contato acontece às 2h47 da madrugada. O corpo humano, adormecido sobre um colchão fino em um quarto sem tela, emite uma nuvem invisível de dióxido de carbono e ácido lático, que funciona como um farol químico detectável a mais de 30 metros de distância. A vanguarda do enxame, as primeiras 100 mil fêmeas, pousa com a delicadeza de uma sombra. As patas articuladas, equipadas com garras microscópicas e ventosas adesivas, ancoram-se nos poros da pele. O zumbido de 100 mil asas batendo a 800 Hz cria uma frequência que se situa no limite exato entre o audível e o subliminar. Uma vibração que faz o tímpano do adormecido contrair sem que o cérebro registre o alarme. Em seguida vem o segundo escalão, e o terceiro e o quarto. Em ondas concêntricas de 500 mil de unidades por minuto, a horda converge. Cada centímetro quadrado da superfície corporal do humano, que totaliza aproximadamente 1,7 metros quadrados de área cutânea, precisa acomodar mais de 16 mil mosquitos. As probóscides perfuram a epiderme em busca de capilares, mas a missão primária não é alimentação, é ancoragem. Cada mosquito crava suas peças bucais no tecido subcutâneo, como um alpinista finca crampons no gelo, criando uma malha biológica de pontos de tração distribuídos por toda a superfície do corpo. O humano se move no sono, um reflexo involuntário. Dezenas de milhares de mosquitos são esmagados pela mudança de posição, mas são instantaneamente substituídos pelas reservas que pairam em camadas concêntricas ao redor do corpo como anéis de uma Saturno orgânica. A fase de escalada começa quando a massa crítica é atingida. 28 milhões de mosquitos aderidos e flutuantes formam agora uma segunda pele viva sobre o corpo adormecido. A espessura desta camada é de aproximadamente 3 centímetros, uma crosta pulsante e vibratória de quitina, membranas alares e patas entrelaçadas. O peso combinado dos próprios mosquitos é assombroso. 28 milhões de indivíduos a 2,5 miligramas, cada totalizam 70 quilogramas de massa biológica adicional. A ironia é devastadora. Para levantar 70 quilogramas de humano, os mosquitos precisam primeiro levantar 70 quilogramas de si mesmos. A operação exige que cada mosquito gere sustentação para seu próprio peso e para sua fração equivalente do peso do humano. Isso significa que cada inseto opera no limite absoluto da sua capacidade aerodinâmica. Os músculos torácicos indiretos, responsáveis pela deformação rítmica do exoesqueleto, que move as asas, contraem-se a taxa máxima de 850 vezes por segundo. O consumo de oxigênio de cada mosquito triplica. A temperatura do enxame sobe em 2 graus Celsius acima da temperatura ambiente, criando uma bolha térmica visível em infravermelho que se assemelha a um halo de febre ao redor do corpo prostrado. O momento da decolagem é o ponto de ruptura da física biológica. A horda tenta a ascensão coordenada. 28 milhões de pares de asas, cada um descrevendo um arco de apenas 40 graus em velocidade hipersônica para um inseto, geram vórtices de ponta que se combinam em um fluxo de ar descendente com a força de um ventilador industrial apontado para o chão. A poeira do quarto explode em espiral. Objetos leves são arremessados. O lençol é arrancado. E então, por uma fração de segundo impossível de medir com precisão, o corpo humano perde contato com o colchão. Não é um voo. Não é uma elevação. É um tremor gravitacional, uma hesitação da física que dura o tempo de uma pulsação cardíaca antes que o sistema colapse. Porque 28 milhões de mosquitos operando em potência máxima não possuem margem de erro. O primeiro grupo a exaurir seu estoque de glicogênio muscular cessa a batida alar e se torna peso morto. Cada mosquito que falha adiciona 2,5 miligramas à carga que os restantes precisam carregar. A cascata é instantânea e brutal. Em 3 segundos, 500 mil mosquitos cessam a operação. Em 5 segundos, 2 milhões. A sustentação colapsa como uma ponte cujos cabos se rompem em sequência. O corpo humano retorna ao colchão com um impacto surdo que esmaga mais 300 mil mosquitos sob seu peso. O enxame entra em frenesi.
Os mosquitos que ainda voam colidem uns com os outros em densidades que excedem a capacidade de manobra de sua aerodinâmica. As asas se entrelaçam, se rasgam, se quebram. Nuvens de insetos mortos e moribundos caem como uma chuva fina e obscena sobre o corpo que tentaram desafiar a gravidade para erguer. O ataque final desesperado ocorre quando os sobreviventes do enxame, ainda numerando mais de 20 milhões de indivíduos, abandonam qualquer pretensão de coordenação e tentam a sustentação pela força bruta da aglomeração. Eles se empilham sobre o tórax e os membros superiores do humano em camadas de 4 e 5 mosquitos de espessura, cada camada tentando voar em uma direção ligeiramente diferente, criando forças de cisalhamento internas que dilaceram o tecido alar de milhares. O som é insuportável. Uma frequência fundamental de 800 Hz, amplificada por 20 milhões de fontes simultâneas, atinge aproximadamente 90 decibéis, o equivalente ao ruído de um cortador de grama funcionando dentro de um cômodo fechado. O humano acorda. O choque é visceral e instintivo. A visão de seu próprio corpo coberto por uma crosta viva e vibrante de insetos ativa o circuito mais primitivo do seu sistema límbico. Ele se debate. O movimento brusco gera uma onda de choque mecânica que desaloja milhões de mosquitos de uma só vez. Os que estavam ancorados pela probóscide perdem suas peças bucais, arrancadas do crânio quitinoso pelo movimento. A horda se desfaz. Não como um exército que recua, mas como uma estrutura cujas ligações moleculares se rompem simultaneamente. A fúria coletiva se dissolve em pânico atomizado. Cada mosquito revertendo ao instinto individual de fuga, abandonando a missão impossível e dispersando-se na escuridão do cômodo como cinzas de um incêndio que acabou de ser apagado. O silêncio que se segue não é paz. É o eco de um absurdo biológico que beira a alucinação. O quarto está coberto por uma camada fina e uniforme de mosquitos mortos, como se uma geada negra tivesse caído sobre cada superfície. O corpo do humano, sentado agora na borda do colchão com a respiração ofegante e os olhos arregalados, exibe milhares de pontos vermelhos onde as probóscides penetraram. Mas nenhuma ferida grave, nenhum dano estrutural além do trauma psicológico irreversível de ter sido vestido pela morte em escala artrópode. A gravidade venceu. A margem era zero, e zero é um número que a biologia nunca consegue sustentar contra a física por mais do que um instante. As semanas seguintes trarão notícias de uma infestação atípica na região metropolitana, atribuída por entomologistas a uma combinação de chuvas excessivas e falha sistêmica no saneamento básico. Os números oficiais falarão em surto recorde de dengue. As análises científicas calcularão densidades populacionais de mosquitos por metro quadrado e as compararão com dados de temporadas anteriores. Mas nas conversas sussurradas entre os moradores do bairro, nos botecos de esquina onde o café é servido em copos de vidro grosso e os ventiladores de teto giram preguiçosamente contra o calor, uma história diferente será contada. A história de uma noite em que um homem acordou coberto por uma segunda pele que zumbia e pulsava. Uma noite em que a gravidade tremeu por um instante antes de reassumir seu reinado absoluto. O enxame não receberá um apelido glorioso. Não haverá mitologia de vitória. Apenas um nome murmurado com um misto de nojo e respeito supersticioso. A Nuvem Negra. E aquele bairro, aquele quarto, aquele colchão manchado de quitina e hemoglobina permanecerá para sempre como um monumento involuntário à verdade mais desconfortável da biologia. Que 28 milhões de criaturas, cada uma pesando menos que uma gota de orvalho, podem desafiar a gravidade que prende um corpo humano ao solo, mas jamais podem mantê-lo no ar. Porque no duelo final entre a quantidade infinita e as leis irreversíveis da termodinâmica, a matemática pode empatar, mas a física sempre cobra a diferença.